estamos aqui hoje com a Ale Prates. Agradeço demais sua disponibilidade da entrevista no nosso Meu TV. O Ale possui 25 anos atuando na educação, ele é fundador da E3 de Educação Executiva. E eu queria iniciar primeiro agradecendo, claro, né? E também perguntando para você explicar um pouco mais sobre a E3, sobre o seu trabalho que você desenvolve lá. Bom, vamos lá. Bom, eu que agradeço. É um prazer estar aqui, feliz de estar aqui em Fortaleza, pegando esse calor, sair de São Paulo, estava um frio absurdo, que delícia estar aqui. Quando você fala 25 anos de experiência, até me dá um susto, é engraçado, a gente sabe quando ouve isso, imagina, praticamente desde o meu primeiro emprego eu já trabalhei com educação, então foi algo, uma dádiva na minha vida, porque eu me encontrei desde muito cedo. Então quando eu me vi dando aula, eu falei, cara, eu quero viver fazendo isso a vida inteira, mas jamais imaginei que alguns anos depois eu teria uma escola de educação executiva, que eu vou completar agora quase 15 anos com educação executiva. E o que a gente faz lá na E3, né? A E3 é uma escola que ela tem 3 frentes principais. A primeira é a formação de educadores executivos. Então a gente forma a nossa base de facilitadores, né? Começamos lá com um grupo de 30 pessoas, hoje somos mais de 100 educadores espalhados aí pelo Brasil, fazendo entregas corporativas, palestras, treinamentos, programas de desenvolvimento, né? Então isso para nós é um grande prazer, porque a gente tem um time que a gente compartilha isso. Eu durante muito tempo eu fui muito sozinho, né? Então eu fazia 100% das minhas entregas e obviamente eu tinha uma capacidade de crescimento. Então quando veio a escola e que eu pude compartilhar isso com outras pessoas, para mim foi uma dádiva muito grande. O segundo pilar da nossa escola é a implantação de universidades corporativas. Então nós temos uma plataforma própria chamada E3Flix, e essa plataforma hoje ela já está em 35 empresas, são mais de 125 mil usuários. E então a gente implanta isso para que a empresa tenha, aquela empresa que não tem uma universidade corporativa formal, que ela possa ter uma plataforma para desenvolver os times. E o nosso terceiro pilar é um programa chamado Cultura 360, que é, na verdade, um grande programa que a gente implanta dentro das empresas para desenvolvimento organizacional, desenvolvimento de pessoas, obviamente, e implantação de uma nova cultura voltada para engajamento, desenvolvimento. Quando você fala que antes, né, tinha o costume de trabalhar sozinho, hoje a E3 tem um time de 70 pessoas ou mais? Estamos quase 100 já. Quase 100. E vem implementando aí nas empresas um método específico. Eu queria que você falasse um pouco da cultura que a E3 espalha aí pelas organizações. Muito legal. A gente acredita que as empresas e as pessoas, elas precisam trabalhar em sinergia. Pode parecer óbvio isso, mas quando você vai para dentro de uma empresa, principalmente as grandes corporações, essa sinergia, pouco a pouco, ela vai sumindo, né? O que é sinergia para mim? Você tem, de um lado, pessoas competentes, pessoas que sabem fazer aquilo, né? Que sabem que são boas naquilo tecnicamente e comportamentalmente, e do outro lado, você tem um ambiente organizacional que facilite com que a pessoa coloque as competências dela em jogo. Então essa, para mim, é a sinergia perfeita. Mas muitas vezes, no dia a dia, na correria, no foco exclusivo no resultado, na pressão, isso faz com que essa sinergia descolhe. Então as pessoas passam a não ver mais sentido em realizar aquela atividade. Então eu sou cobrado por resultado insistentemente, a empresa implanta metas completamente absurdas, eu tenho um líder que não me reconhece, que não me dá feedback, que não me desenvolve, que não me dá oportunidade, e aí essa pessoa começa a perder o sentido de se encaixar ali. Então o nosso trabalho é como que a gente constrói um ambiente favorável ao engajamento, onde de um lado eu vou criar sim um ambiente que permita que as pessoas coloquem o seu melhor em jogo, e desse lado também trabalhar as pessoas para que elas entendam como que elas podem colocar melhor o potencial ali, porque de nada adianta também, e a gente conhece muito isso, empresas com grandes oportunidades, com líderes incríveis, ambiente saudável, a pessoa entra, mas ela não consegue, ela não sabe qual é a regra do jogo, ela não sabe como desempenhar melhor. Então quando você cria essa sinergia, que é de um lado olhar para aquele ambiente organizacional e de outro olhar como que a gente eleva esse potencial, essa sinergia acontece, o resultado é uma grata consequência disso. Inclusive no seu último livro, com o título Não Negocie com a Preguiça, a Prática do Engajamento para o Pleno Desempenho, você fala exatamente sobre isso, sobre essa parte de engajar os profissionais.
Eu queria que você compartilhasse aqui no nosso TV como é que as empresas podem, de fato, deixar os profissionais engajados. Muito legal, muito legal. Esse livro eu sou, modéstia à parte, apaixonado por ele, porque é um livro que ele me alavancou muito, eu coloquei muita verdade nele, então eu costumo dizer que esse é o meu melhor livro. Os outros são ruins, mas esse é muito bom. Esse eu gosto realmente. A primeira coisa que eu preciso compreender é que a empresa, o profissional de RH, o líder, nós não somos capazes de engajar as pessoas. Esse é o ponto 1. Por quê? O engajamento, por definição, e foi essa definição que eu quis trazer também no livro, engajamento é fazer por livre e espontânea vontade o que tem que ser feito. Então, se você pegar a própria definição, o conceito é simples. Engajamento significa liberdade. Faço porque quero fazer. Então, obviamente, eu não consigo obrigar ninguém a ser engajado. Eu não consigo te obrigar a ser engajado. Eu consigo te forçar a ser comprometido. Então, eu falo, olha, você tem que entrar às 8, você tem que sair às 6, você tem que cumprir essas determinadas funções. Então, eu te obrigo a isso, porque se você não fizer, eu te mando embora. Isso é comprometimento. Engajamento é além disso. É quando o profissional, por escolha, ele decide fazer o que tem que ser feito. E aí, quando a gente olha para isso, a gente entende que o que a empresa precisa fazer é criar um ambiente favorável ao engajamento e deixar que o outro se permita ao engajamento ou não. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Porque senão gera uma frustração grande, principalmente do RH, que é uma coisa que eu vou falar muito aqui hoje. O RH fica criando ações, ele cria campanhas, ele treina, desenvolve, e aí vai avaliar o índice de engajamento, ele não aumenta, e o RH fala, cara, o que mais eu tenho que fazer, pelo amor de Deus? A questão é que não é culpa do RH. Então, quando a gente vai para dentro de uma empresa, a gente entende o seguinte: o RH ele é responsável por criar ambiência, ou seja, criar, defender a cultura, deixar os valores fortes, criar campanhas para isso, ações, treinamento e tal. Mas o que faz o engajamento acontecer é o cotidiano. Então, de nada adianta, o RH pode criar uma política incrível. Se você tem um líder ruim, ele destrói a cultura. Então, quem engaja não é RH, quem engaja é o líder. Ou seja, é o reconhecimento que eu dou cotidianamente, é o desafio, é a preparação do outro. Então, quanto mais o líder trabalha para desenvolver as pessoas, mais as pessoas se engajam. Então, o grande desafio nosso é tirar o engajamento das costas do RH e devolver essa responsabilidade para o líder, porque acontece algo incrível em muitas empresas, né? Tem líder que terceiriza para o RH, inclusive, o feedback. Olha, o feedback faz aí, RH, né? Então ele quer ficar no papel só de cobrar e fazer as coisas boas. Não, o papel do líder é desenvolver as pessoas continuamente, porque no momento que eu desenvolvi, essa pessoa começa a desempenhar melhor. Se ela desempenha melhor, ela encontra resultado. E se ela tem resultado, o engajamento vem. Então, o grande papel é esse nosso, é fazer com que o líder entenda que ele é responsável, de fato, pelo engajamento. Inclusive, a lei deu entrevista para o nosso meio, nosso portal, nosso meio.com.br, convido você para acessar. E você, até falando sobre engajamento, você disse que as empresas devem atuar de forma diária, não são ações específicas, que você até citou. O que é que pode ser feito diariamente para o profissional estar ali entregue total no trabalho? Perfeito. Primeiro, a primeira coisa e básica, tá? É ter um ambiente de participação. E aí a primeira coisa que a gente trabalha muito é a gente tirar o papel do líder super-herói, né? O que é o líder super-herói? É aquele que resolve os problemas sozinho, é aquele que faz tudo sozinho, é aquele que toma a decisão sozinho, ou seja, ele pensa na estratégia, ele executa, resolve o problema, então as pessoas são meros peões ali, e isso não engaja. Então, o ambiente de participação é acontecer um problema, resolva com as pessoas, né? Temos uma determinada estratégia, desenhe a estratégia com as pessoas. Então, quando você cria esse ambiente de participação, as pessoas, e pelo menos aquele que você tem que ficar do seu lado, ele vai começar a se engajar nesse processo. Então, não existe engajamento se eu não me sinto parte. E eu só me sinto parte, por óbvio, se eu participo. Então, a primeira coisa que a gente faz é isso, líder, para de dar todas as respostas, não resolva tudo sozinho, compartilhe, porque o ambiente de participação faz com que a pessoa entenda que ali vale ela colocar o engajamento dela também. E segundo ponto, e o fator que engaja, que é quando eu sei que estou fazendo a coisa certa. Ou seja, eu preciso ter um líder que me orienta.
E não é feedback só dizendo, olha, você atingiu o resultado ou não. Isso é fácil, isso aí o robô faz, né? Isso aí é só fácil, você bota o robô ali, ele vai olhar, fala, olha, o KPI atingiu ou não, mas não é isso. É o líder que dá feedback no desempenho. Ou seja, ele tá atento em você. Ele fala, olha, amigo, você não atingiu as suas vendas hoje, porque talvez você não fez o número de contatos que você precisava. Vamos melhorar aqui. Então esse feedback, quanto mais constante ele for, mais a pessoa começa a perceber o detalhe da atuação dela e isso faz com que o engajamento comece a acontecer. De novo, o engajamento vem do resultado. Então o líder precisa não cobrar, ele precisa ajudar as pessoas a entregar o melhor resultado. Você vem falando aí dos líderes, a A3 já formou mais de 3 mil líderes. Eu acho que já passou inclusive desse número. E eu queria saber como formar um líder eficiente. Quais são as características que consegue construir um líder que consiga atuar de forma eficiente mesmo e o que você falou de dar feedback, de estar engajado, ser realmente entregue e participativo na empresa. Legal, excelente pergunta. Assim, eu não acredito no perfil de liderança. Tá? Se você me perguntar, me dê 5 características, eu não sei dizer. Por quê? Porque eu já trabalhei com líderes diversos. Eu já trabalhei com um líder que era mais duro, eu já trabalhei com um líder que era mais motivador, eu já trabalhei com um líder que era mais amigão. E todos eles tinham problemas e tinham benefícios da sua liderança. Então, a gente traçar um perfil ideal, eu não concordo, tá? Mas eu entendo que o líder ele tem 3 grandes atribuições. E nessas 3 grandes atribuições é onde você coloca o teu melhor perfil. E isso que é muito legal. São três ações que você precisa fazer. A maneira como você vai fazer, você coloca o teu perfil no jogo. Mas eu acredito que a primeira coisa, o líder precisa fazer gestão do desempenho. É tirar essa história de ficar o tempo todo cobrando resultado e ajudar as pessoas a desempenhar. Por que a maioria dos líderes não faz isso? Porque dá trabalho. É muito melhor, vamos imaginar o seguinte, eu sou gerente de uma loja de varinhas, tá? É muito mais fácil chegar todo dia na minha loja, e aí, o que você vendeu? Ah, eu vendi X, mas tinha que ter vendido Y, hein? Então vamos lá. Porque isso é fácil. Isso aí, então a maioria dos líderes faz isso porque é mais fácil. Eu olho a minha planilhinha lá, vejo quem bateu ou não e fico cobrando isso. Cobrar desempenho na rua, vamos entender por que o profissional atingiu? Vamos olhar os teus indicadores de desempenho que levam a esse resultado? Como foi o fluxo da loja? Como foi a tua conversão de vendas? Qual que é o teu ticket médio? Vamos diálogo, olhar para isso. Então, os líderes não fazem isso. Então, gestão do desempenho para mim está muito comum. Segunda coisa, gestão da evolução. Desenvolvimento das pessoas de novo, não é papel do RH. O RH facilita, contrata, traz, orienta, mas desenvolver as pessoas é cotidiano. E gestão da evolução para mim é o líder todos os dias ter a preocupação de entender se aquelas pessoas estão crescendo pessoal e profissionalmente. Então, quando eu delego e falo assim, desenvolvimento para mim é quando a empresa contrata um treinamento. Cara, eu estou terceirizando isso. Não. O melhor desenvolvimento é aquele que acontece no cotidiano. É o feedback, é a reunião, é o compartilhamento de problemas, ou seja, é a divisão, é a participação. E a terceira coisa para mim é a gestão da estratégia. E uma grande falha que muitos líderes têm eles criam os seus planejamentos e tal e são engavetados. Por quê? Porque não tem gestão. E o que é a gestão da estratégia? Ritual de gestão muito bem definido. Então, por exemplo, lá na E3, nós temos alguns rituais que são sagrados nossos. Então, a gente tem uma vez por semana, a gente faz uma reunião de alinhamento. Cada um apresenta o que está fazendo, o que tinha que fazer e o que vai fazer. Está lá. Acontece toda segunda-feira, 9h15. E é sagrado. Se eu, além, não puder participar, a reunião acontece de qualquer jeito. Porque a reunião é mais importante do que eu. Tenho que participar. Aí eu tenho uma vez por mês, as pessoas apresentam o resultado. Acontece. E está marcado. Primeira, segunda-feira de cada mês. Nós temos a definição de estratégia que acontece 2 vezes por ano. Já tem dado. Acontece agora em novembro, acontece em junho. E nós temos um outro ritual que a gente chama de Kumbuka, que é o ritual de aprendizagem, onde a gente define um tema comum que todo mundo vai aprender, e uma vez por mês, que é a última sexta-feira de cada mês, as pessoas apresentam o que elas aprenderam daquilo e como que aquilo pode impactar a vida. Então, tem uma ideia que são 4 pontos que para nós significa execução da nossa estratégia. Rotina, é tão básico isso, os líderes não fazem. Aí você pergunta para o líder, quando que você desenvolve o time? Quando dá tempo. Não dá tempo. Percebe? Então, se você não tem as suas prioridades muito bem definidas,
as urgências elas tomam conta disso. Então o líder para mim é gestão do desempenho, gestão da evolução e gestão da estratégia. A maneira como você vai fazer isso, bota o seu perfil no jogo, mas você tem que ter isso muito bem estabelecido. Inclusive, o nosso meio tema impresso, que acontece em edições trimestrais, inclusive o último impresso foi sobre a gestão de pessoas, foi sobre o setor de RH, de vários profissionais de RH. Inclusive, temos também o nosso podcast, o nosso Meucast, que você, inclusive, para escutar e assistir aqui no YouTube. E a gente também falou também uma temporada sobre a gestão de pessoas. E eu queria saber de você, um profissional voltado para isso, educador voltado para esse tema, quais são as pautas que estão em alta com profissionais de RH? A gente falou muito sobre saúde mental, que foi um tema muito, inclusive, abordado no CONA esse ano, né? Falando sobre saúde mental. Inclusive, depois da pandemia, acho que são assuntos que vem só aumentando cada vez mais. Então, além desse tema, quais outras pautas aí são levantadas nesse setor? Saúde mental e segurança psicológica é um dos temas que tem ficado muito forte, porque as empresas já entenderam que se elas não cuidarem da saúde emocional das pessoas, isso impacta na produtividade, que impacta nesses resultados e ponto final. Então, a saúde emocional é um ponto muito de discussão. A segunda coisa é a diversidade. Acho que as empresas elas começaram a compreender que elas têm que ter um ambiente que valorize a diversidade, e isso é um tabu, tá? É um grande tabu. Então a gente tem visto muitas empresas que elas só começam a discutir sobre diversidade quando bate a porta. E não, a gente precisa primeiro valorizar a diversidade. Eu acho que para mim isso é um passo anterior a querer preparar a minha empresa para. Então não adianta querer ser feito. Então eu vou colocar porque tem cota, porque eu preciso fazer, porque é legal, porque o marketing diz que isso aí se você faz gera um conflito interno muito grande. Então a primeira coisa, a alta gestão, ela tem que entender por que eu coloco diversidade na empresa e dar valor a isso. Porque sim, eu quero ter pluralidade de informação e viver isso, exato. Se você falar assim, olha, a minha empresa não acredita em diversidade, logo, não vamos trabalhar com isso, eu prefiro do que você falar, mas peraí, mas o marketing está me apontando aqui, se eu não fizer isso, pega mal. Aí eu finjo que estou fazendo. Isso para mim é muito pior. Então seja sincero e fala, não quero trabalhar isso aqui. Agora, e se for, trabalhar ser honesto. Eu acho que a diversidade é um ponto crucial. E, obviamente, o terceiro ponto que a gente precisa falar, e que está tão em voga que continua, é como a empresa vai ajudar as pessoas a cuidarem das suas carreiras. Entenda que eu estou falando uma coisa diferente, tá? Não é como a empresa vai cuidar da carreira das pessoas. Isso já está bom. É como eu vou ajudar as pessoas a cuidarem das suas próprias carreiras. Então, realmente, é colocar o protagonismo para funcionar. É você dar ferramentas para que o outro se desenvolva, ensiná-lo, inclusive, a se autocurar, a fazer a curadoria do seu próprio desenvolvimento. Como que você traz visão de carreira para que a pessoa perceba que ela está construindo uma boa trajetória profissional ou não? Já nem se fala muito nas visões sobre plano de carreira. Isso já está velho, porque não necessariamente um profissional vai construir carreira comigo ali dentro. Então já se entendeu que eu posso ter uma pessoa que fique comigo 3 anos e que depois vá para uma área mais empreendedora ou mude, mas eu prefiro que essa pessoa fique comigo 3 anos, entregando muito, desempenhando muito, do que ela fique comigo 10 anos encostada, desmotivada, doente. Então as empresas já começaram a perceber que se eu der para as pessoas liberdade profissional, isso mais retém as pessoas do que eu pago, do que eu perco pessoas. Eu não posso aprisionar pessoas porque quero melhorar a minha área. Não. Tem ferramentas para que ela se desenvolva. Se ela ficar, é o profissional que você precisa. Se ela for embora, está tudo certo. Mas pelo menos você tem a consciência de que você formou um grande profissional que ele vai para o mercado e constrói a carreira que, para mim, não está tendo empresa. Para todo emprego não é talento. Isso aí é um fim ok, mas o papel da empresa é quantas pessoas eu formo para o mercado, para que a gente tenha um país mais saudável, para que a gente tenha pessoas mais competentes, empresas que vão prosperar e sim a economia gerar melhor. E antes de encerrar o nosso meu costume sempre indicar dicas de livros, séries, e eu queria saber para ler, pode até indicar, ficar à vontade para indicar os seus livros. Claro. O que é que você pode estar aí contando aí para os profissionais para se manterem engajados e interessados no seu trabalho, mas também ficar à vontade para indicar uma série que seja para relaxar também. Nosso meio tem espaço para ter. Olha, eu sou favorável muito a isso, tá? Eu acho que tem hora para a gente estudar e tem hora para a gente relaxar.
Eu, por exemplo, quando eu assisto série, eu gosto de relaxar. Eu gosto de desligar e aí viver isso. Então eu sou muito a série de comédia e eu sou saudosista, tá? Então eu vou em Friends, essas coisas eu amo, assim, eu já assisti 10 vezes, milhares de vezes. Mas tem um filme pra mim que me marcou muito, que é o Fome de Poder, que é a história do McDonald's, que eu acho que quem não assistiu tem que assistir, porque eu acho que ele mostra muito sobre as regras do jogo, né, do mundo corporativo e que a gente não pode resistir. Eu acho que isso para mim é algo legal. Vários temas que eu acho que são muito legais. E essa necessidade, essa ânsia pelo crescimento a qualquer custo, né? E aí criamos uma marca sólida, mas o que a gente fez lá atrás? O quanto de pessoas que a gente machucou, eu acho que a gente precisa também, a empresa tem que ter esse tipo de responsabilidade, é o que me faz refletir, né? E tem um livro que eu sou apaixonado, é um livro de cabeceira, é um livro que se eu tenho ainda deserto, só para escolher 5, esse é um deles, chama O Jogo Interior do Tênis. É um cara chamado Timothy Keller, um técnico de tênis, vivo até hoje, e ele entendeu que o que fazia os atletas performarem melhor não era o jogo de tênis, ou seja, não eram as técnicas, e sim o que passava na mente deles no jogo interior enquanto eles estavam jogando o jogo exterior. E ele estudou centenas de atletas e percebeu que aqueles que tinham uma relação melhor com o seu jogo interior, ou seja, que confiava mais, que tinha mais equilíbrio, que tinha uma relação boa com derrota, com erro, esses profissionais tinham uma tendência a desempenhar muito mais, né, em um cenário competitivo. Mas é uma explicação incrível. Então, o livro Jogo Interior do Tênis é um livro que, assim, para quem gosta de desenvolvimento humano, leia, porque é fantástico. Isso, Ale, muito obrigada por essa conversa, por esse bate-papo maravilhoso. E você aí que quer continuar consumindo conteúdo sobre marketing, comunicação e negócios, siga o nosso meu em todas as redes sociais e estiver acompanhando o nosso canal. Deixe seu curtir aqui, se inscreva nesse canal e a gente vai continuar aí produzindo conteúdos para engajar cada vez mais os profissionais. E é isso. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado.